Pergunta é: eu devo orar? Como eu devo orar? Quanto tempo eu devo orar? E é verdade que muitos homens que eu até respeito, né? Que são homens que são bíblicos, os seus discursos são bíblicos, as suas caminhadas não tem escândalo, e às vezes eles falam muitas coisas sobre oração. E de fato nós devemos orar, claro, mas se a gente voltar para o Antigo Testamento, quando Salomão constrói o templo em Jerusalém, e ele faz os sacrifícios daquela época, né, que antes de Cristo teria que sacrificar um animal para que os pecados das pessoas fossem perdoados, né? E depois que Salomão ora, né, faz o sacrifício, ele ora, Deus responde ele, que é o chamado 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o camarada fala: sarar a terra para quê? Nós vamos para a Nova Jerusalém. Necessitamos de sarar essa terra aqui não, hein? É complicado, mas vamos tentar mostrar algumas coisas que ocorrem entre os santos, os evangélicos, o povo de Deus, exclusivos de Deus. E de fato, quando você nasce de novo, você é exclusivo de Deus. Isso encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, se eu não estou enganado, mas eu acredito que seja isso mesmo, mas está nas cartas de Pedro. E acontece que devemos orar, sim, temos que orar, mas a verdade, o que eu vejo em oração, a gente tem que estar em contato, a nossa mente deve estar ligada em Cristo, as nossas atitudes têm que ser aprovada por Cristo. Nós devemos estar orando em nosso trabalho, nossas decisões, em nossas compras, em nossas vendas, em nossos diálogo com filho, com mulher, seja com quem for. Isso é exclusividade que a Bíblia diz. Mas o que acontece? Eu vejo, como eu disse, alguns líderes que eu respeito, que falam muito de oração, homens famosos que estão na mídia, né? E não tem trago escândalo para o evangelho, mas a questão não é só você orar. Você pode orar, jejuar, mas se você não largar o caminho mal, sua oração é vã, porque Deus responde para Salomão e fala: vocês precisam converter dos seus maus caminhos. Infelizmente vivemos um Brasil onde pessoas oram para que pessoas sejam destruídas, para que pessoas sejam dizimadas, e eu fico pensando, mas cadê a mente de Cristo que esse povo tem? É claro que a nossa mente ela é pecaminosa, os nossos desejos são ruins, mas se o Espírito Santo habita em nós, ele vai falar não. É claro que um cristão verdadeiro, ele vê o que está acontecendo no Brasil e às vezes os crentes
que não têm discernimento do que é certo e do que é errado, eles sempre vão bater nos políticos. Mas quando eu vou orar por determinadas coisas, eu pergunto: Senhor, mas o Senhor não vê o que esses homens estão fazendo? Entra na minha mente aquela oração de Abacuque, que ele diz: Senhor, os seus olhos são tão puros para ver esses pessoas que são piores que os israelitas, que estão sendo humilhados. Mas quando eu penso assim, aí vem na minha mente: mas e os nossos homens, que são os que mais são vistos aqui no Brasil como homens de Deus, mas infelizmente as suas atitudes são atitudes mundanas. Se você olhar as escrituras, examinar as escrituras, você vai ver que não passa de servo de Satanás. São pessoas parecidas com Judas Iscariotes, que estão preocupados só com o dinheiro. E Deus vê todas as coisas. Para quem conhece Bíblia, Israel foi dividido, Deus dividiu Israel, depois Judá começou a fazer as mesmas coisas que ocorrem no Brasil hoje, e aí Judá foi levada cativo para a Babilônia. Assim será o Brasil. Mas por que o Brasil vai viver essa situação? Primeiro, que as escrituras vão cumprir tudo aquilo que Jesus previu em Mateus 24, vai cumprir. Mas o meu foco aqui é que você precisa orar, mas você precisa se converter. E não adianta você só orar, não adianta. Você pode calejar os seus joelhos, secar a sua boca gritando, mas Deus não vai ouvir você. É só você ler Isaías 58, ele fala sobre isso. Os seus jejuns. Gente, o Brasil não... Alguns líderes famosos que eu assisto de vez em quando, homens que eu já disse que eu respeito, que o Brasil precisa orar, o Brasil precisa se converter, o Brasil precisa se arrepender, e esse arrependimento precisa vir de pessoas que são chamados líderes, pessoas que carregam milhares de pessoas. Eu disse um tempo desse aí que o Brasil tem milhares de pastores, e o Brasil vive um país como que as ovelhas não têm pastor, não é mesmo? Parecido com a época do Senhor Jesus, eles viviam como ovelhas que não têm pastor. Infelizmente nós vivemos uma porcentagem muito grande dos protestantes, dos evangélicos, pessoas que estão sobrevivendo, pessoas que infelizmente estão amaldiçoadas. Mas por que essas pessoas estão amaldiçoadas? Porque elas não conhecem as escrituras, elas só conhecem aquilo que o seu líder dá para você, e nós precisamos conhecer a verdade, como Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquelas pessoas eram pessoas que viviam fazendo aquilo que os líderes de Israel faziam, eram os escribas, os fariseus e os saduceus. É por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus queria libertar aquelas pessoas, e hoje a Bíblia é a mesma. Você precisa ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é livre, livre de homens, mas você tem que ser escravo de Cristo. Só que ser escravo de Cristo é mais fácil que ser escravo de homem. Basta você ver Mateus 11, quando ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O que é de crente que está oprimido nesse Brasil? O que é de crente que está sobrevivendo, sacrificando para ajudar o seu líder? Jesus não precisa de dinheiro seu, não. A igreja que você congrega, sim, ela precisa de uma oferta para que ela mantenha de pé. Mas esse sacrifício que esses falsos profetas pedem para vocês, Deus não quer isso, não. Deus quer a minha vida, quer a sua vida.
Você quer ser livre? Leia as Escrituras. Leia João 8, Mateus 11. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí o camarada fala, não, você tem que orar. Vai orando, até que o céu vai abrir. O céu nunca vai abrir se você só orar e se você não se converter dos seus maus caminhos. Se você não largar as malandragens brasileiras. O que nós precisamos é fazer o que está lá em Romanos capítulo 12. Não conformeis com esse mundo, mas transformai. Ofereça os vossos corpos, ou os nossos corpos, como sacrifício vivo. Jesus, que tem que ser o meu Senhor, não é o seu líder, não é o seu orientador. Você nasceu para ser livre. Jesus quer livrar você das garras de Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, ele já livrou você de Satanás. Basta você sair desse, nem sei dizer o que. Para de ser escravo de homem, seja escravo de Cristo, porque o jugo de Cristo é mais suave. Você carregando a cruz de Cristo, você vai conversar com Cristo pela fé. Você vai pergunta para Deus. A minha vida inteira foi perguntando para Deus, principalmente quando eu vivi uma vida difícil, que eu posso dizer que foi uma provação, né? E eu perguntava, Senhor, por quê? Porque ele sempre falava, eu não faço a sua vontade. Isso é linguagem minha, eu faço a minha vontade. Então ninguém tem direito de erguer diante de Deus, porque ele é Senhor absoluto. E ele falava, eu faço o que eu quero e na hora que eu quero. O vaso não briga com o oleiro. Sempre foi essa resposta do Senhor. Mas você pode ter autoridade. Deus já te deu essa autoridade de ser livre, ser escravo dele, não de homem. Para de ser escravo de homem. Mas para você ser escravo de Cristo, você precisa ter uma conversão. É tanto que João Batista já fala sobre isso. Quando veio as multidões para ser batizada por ele, ele disse, vocês precisam se arrepender. Não adianta vocês dizer que vocês são descendentes de Abraão, que vocês são filhos de Deus. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não dá bom fruto, ele corta. E João foi duro com eles, ele disse, raça de cobra. Então você tem que orar. Mas você precisa largar os maus caminhos. O que impede você de estar na presença do Senhor? Você sabe. Porque ninguém conhece nós mais do que nós mesmos, somente o Cristo. Então você sabe qual o mau caminho que você anda, o que você precisa fazer. E só assim Deus vai ouvir do céu e sarar a sua terra. E aí eu volto ao que eu disse no princípio. E a pessoa fala, mas sarar de quê? É para você parar de sobreviver, você viver até que o Senhor Jesus volte ou você morra. Porque todos nós vamos morrer um dia. E nós precisamos viver, nós precisamos ter paz. E sem Cristo você não tem essa paz. Enquanto você ficar sacrificando para honrar homem, você vai viver um inferno, como tem muitas pessoas que estão vivendo um inferno. Elas estão sobrevivendo. Mas Cristo hoje ele fala, vinde a mim. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu posso dizer aquela passagem de Maria e Marta. Marta ficava toda preocupada. Senhor, manda Maria vir me ajudar. E ele disse, Maria escolheu a parte melhor. Então com Cristo é descanso, é paz. Até que nós vamos descansar no descanso eterno. Mas você precisa orar sim. Só que você precisa se converter, se arrepender. Porque não adianta você orar dia e noite
se você não tomar banho. Eu sempre falo, se você quer tomar banho dentro de uma água suja, você nunca vai ser limpo. Dentro da lama você nunca vai se limpar. Então arrependa-se, converta-se, que aí 2 Crônicas 7,14 vai ser uma realidade na sua vida. E com Cristo é melhor. Quando Davi, ele cometeu um erro, já no finalzinho lá do seu reinado de rei, ele fez um censo lá que Deus não gostou. E o profeta propôs para ele 3 situações. Ele falou assim: eu prefiro o castigo de Deus, porque Deus é misericordioso mais que o homem. A cruz de Cristo, ela é mais leve. Isso está lá no finalzinho de 2 Samuel. Acho que no início das primeiras crônicas você vai encontrar isso. E é assim, seja escravo de Cristo. E aí você vai falar diretamente com Cristo, você vai conversar com Cristo. Se você olhar a oração do Pai Nosso no capítulo 6 de Mateus, ele fala: olha, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus. Na verdade, Deus quer que nós façamos a vontade dele como ela é feita no céu. Aí ele fala: dá-nos o pão de cada dia. Ele manda nós pedir para o dia de hoje. Na verdade, ele não manda repetir isso, ele manda viver isso. Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu, assim na terra como no céu. E perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. E é verdade que perdão, isso é uma obrigação, nós temos que perdoar, porque se nós não for perdoados, nós não seremos perdoados. Então essa passagem, ele não está dizendo para repetir isso, ele está mandando viver. Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. Ele quer que nós seja 100% como os anjos que trabalham para Deus, que nós confiamos no Senhor 100%, que a nossa vida seja 100% confiante nele. Mas aí você fala: e você confia 100% em Deus? Eu sou descendente de Abraão. Todo ser humano comete erro, todo ser humano falha, todo ser humano é incrédulo, medroso. Mas a gente luta para que a vontade de Deus seja feita na minha vontade. Porque enquanto houver carne e sangue, haverá uma luta. Mas eu coloco as minhas fraquezas diante de Deus, para que eu confio nele. E uma das minhas orações é sempre: Senhor, me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Que muitas vezes nós queremos colocar a nossa força nos humanos, mas Deus é misericórdia. Deus é tanto misericórdia porque Ele mandou o Senhor Jesus morrer na cruz para salvar eu e você. Mas Ele quer a sua vida, Ele quer a sua oração, Ele quer o seu dinheiro, Ele quer o seu casamento, Ele quer a sua vida. Só que é para Ele, não é pro seu líder. Seu dinheiro, que eu disse, não é você dar o dinheiro para deter. Estou dizendo assim, Ele quer tudo da sua vida, Ele quer que você esteja na presença dEle, que o seu dinheiro seja gasto com presença de Deus, com as coisas de Deus. Não é, eu não estou dizendo aqui que Deus quer tudo, como dizem as pessoas. Claro que Ele quer tudo, Ele quer a sua vida pertence a Ele, tudo que você tem. Então, quando você é escravo de alguém, é o escravo que manda, é o Senhor que manda na vida do escravo, assim é o Senhor. Quem manda na nossa vida é o Senhor Jesus. E só assim você está livre de homens que quer escravizar você. Mas Cristo quer libertar você. O jugo de Cristo é suave, o fardo dele é leve.